Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, repercutir esse clássico de amanhã diante aí do Fluminense no Maracanã às 6 horas. Barbieri que encerrou hoje a preparação para esse clássico, vamos comentar um pouco aí sobre isso e trazer duas resenhas aqui, show de bola. Juninho Pernambucano, ontem, se eu não me engano, participou de uma resenha lá na Band Esporte com o Zico e falou aí do processo da montagem daquele elenco, né, que o Vasco viveu a sua era mais vitoriosa, e o Felipe também uma resenha ali com o Carlos Germano. Você vai se amarrar aí de ouvir essas duas resenhas. Por quê, família? Porque amanhã é o nosso primeiro clássico dessa nova era aí, né? O Vasco SAF, o Vasco da 777, e a gente entra em campo amanhã, não só amanhã nesse primeiro clássico, mas nessa temporada aí com uma perspectiva muito boa, né? O Vasco vem sofrendo muito, o Vascaíno vem sofrendo nessas últimas temporadas, onde a gente entrava ali no início do ano e falando que, cara, eu só não quero cair, ou nesses últimos anos aí, né, os 2 anos que o Vasco viveu aí na Série B, subir, né, já que em 2021 a gente não subiu. Então o Vascaíno, ele tá com o coração aí cheio de esperança, e eu resolvi trazer essa resenha para falar um pouco daquele processo que foi a era mais vitoriosa do Vasco, e quem sabe esse ano seja aí o pontapé inicial para o Vascaíno voltar a conquistar os títulos, família vascaína. Vamos falar um pouco aí do clássico de amanhã, né, porque o Barbieri deve ter algumas dúvidas, inclusive encerrou a preparação hoje e estava lá, né, um diretor da 77 acompanhando aí essa atividade, né, o Johannes. E aí, família vascaína, a gente vai comentar um pouco aqui sobre as dúvidas que o Barbieri deve ter, né? Goleiro, primeiro volante, Nenê ou Alex Teixeira, e também um atacante aí de lado de campo. Será que o Orediano vai ter a sua primeira oportunidade como titular? Quero a opinião de vocês aí nessas dúvidas que o Barbieri deve ter. Coloca aí quem é a melhor opção para iniciar o clássico aí diante do Fluminense. A gente viu ontem, né, o Barbieri na coletiva lá na Vasco TV falar do Léo Jardim, né, que ele que deve ter essa sequência que o Ivan também teve, mas eu acho interessante assim, porque é um jogo onde o goleiro vai ser mais testado na temporada diante do Fluminense. E aí você dá essa oportunidade pro Léo Jardim. Eu não sei se é só sequência ou se ele vê também o Léo Jardim como goleiro, o titular do Vasco para essa temporada, porque o Ivan enfrentou adversários aí que não atacavam tanto, né? Tanto contra a Portuguesa, né? O Volta Redonda, apesar da derrota, é um time também ali que estava jogando de uma forma reativa, ele não foi tanto exigido, e também contra o Resende. Então a tendência é que todos esses jogos aí da temporada, o Léo Jardim tenha a melhor oportunidade, que é diante do Fluminense, e ele vai poder mostrar aí melhor o seu trabalho, família vascaína. De primeiro volante também, o Barbieri deve ter ali as suas dúvidas, né? Já que quando o Rodrigo jogou, foi muito bem, o De Luca também atuou bem ali contra o Nova Iguaçu. Então, na sua opinião, quem seria aí o primeiro volante ideal para esse confronto aí contra o Fluminense? Cara, eu gostei muito do Rodrigo, eu acho que até ia com o Rodrigo, mas acho que o Barbieri vai optar aí pelo De Luca, por ser mais experiente, por ter mais tempo como profissional, né? Jogou a Série B toda ali contra o Bahia, então acho que ele vai optar pelo De Luca. Já na questão aí do meio campo, Alex Teixeira ou Nenê, eu tô bem curioso, porque assim, eu acho que o Alex Teixeira ele também tem dificuldade de jogar como meio armador, mas o Alex Teixeira ele é mais físico, né? Tanto ele, quando ele entra contra o Nova Iguaçu no segundo tempo, o Vasco ficou com mais velocidade, mais mobilidade, inclusive ele faz uma jogada do gol, o gol do PEC, então o Vasco fica mais rápido, então podendo auxiliar mais ali na marcação, ajudar um pouco mais a recompor, pelo menos. Já com o Nenê tá muito mais focado em atacar, jogar ali do lado do Pedro Raul, e você pode ter um buraco ali no meio campo, onde o Fluminense tem jogadores de qualidade, né? Você não pode dar espaço pro Ganso, por mais que ele esteja aí no momento ainda que eu tô vendo a torcida do Fluminense falar que ele tá bem devagar, mas é um cara inteligente, que não pode deixar pensar, que pode botar o cano na cara do gol, ou os pontas também, o André, o Martinelli. Então você vai ter que auxiliar ali no meio campo a marcar também. E aí eu tenho essa dúvida do que o Barbieri vai fazer. Eu sempre pontuo aqui que entre o Nenê, que tem contrato até o Carioca, e o Alex Teixeira, que tem contrato até o final do ano, eu sempre vou optar por um cara que tem mais tempo no clube, que é o Alex Teixeira. Mas me conta aí o que você acha também, família vascaína. E na questão do Orediano, do ponta, já que o Figueiredo vai ficar fora 2 semanas, tem a tendência aí dele voltar com o Eric Marcos, ou também pode ter a sua primeira oportunidade como titular o Orediano. Mas eu acho que vai sim o Eric Marcos, até porque o Eric Marcos ele joga pelo lado esquerdo, né? E o Orediano joga aqui pelo lado direito, onde o PEC tá voando, o PEC tá muito bem. E acho que se for para colocar o Orediano como titular, não seria
num clássico contra o Fluminense, um jogo mais complicado, um jogo mais difícil, talvez contra o Boa Vista seja a melhor opção, então entendo que o Barbieri deve optar aí pelo Eric Marcos, família vascaína, até porque também foi muito bem aí diante do Nova Iguaçu. Dessa forma, eu acho que o time do Vasco vai ficar aí, quero até a sua opinião também, Léo Jardim, Miranda, o Léo, Puma e Piton, Deluca, Jair, Alex Teixeira, Eric Marcos, Peck e aí o nosso atacante galã, Pedro Raul. Esse eu acho que é a melhor opção aí para encarar o Fluminense amanhã às 6 horas, conseguir a nossa primeira vitória nessa nova era aí, no nosso primeiro clássico diante do Fluminense, família vascaína. Agora eu quero trazer aqui essas duas resenhas que é show de bola, cara, gostei muito aí de ver. Falei, vou trazer aqui no canal, já que o Vasco vive esse novo momento, que a gente espera que seja o processo inicial aí pro Vasco ter novas conquistas, como começou lá atrás, onde o Felipe e o Juninho vai contar aqui, né, o Vasco com mais poder de investimento, trazendo peças interessantes, o time sendo mais qualificado, tendo mais recurso e muita coisa pode melhorar, como acontecia nesse passado, onde foi a era mais vitoriosa do Vasco. Vamos passar essas duas resenhas aqui e depois a gente vem pontuando aí, família vascaína. Olha só, Felipe e Juninho Pernambucano. Só ganhava estadual. Germano, Juninho na mão. Só ganhava estadual. Aí subiu o Pedrinho. Aí subiu o Pedrinho e Felipe. E aí ganhou o brasileiro. Pedrinho e Felipe. Aí tu ganhou o brasileiro em 97. Corre, moleque. Vamos, porra. E São Paulo 99. Aí eu te Tô vendo. O início, Galo, foi difícil, porque em 95, cheguei em 95, o Vasco tinha sido tricampeão carioca com um time muito bom, uma geração muito jovem, Valdir, Ian, Bruno Carvalho, Gian, Jardel, aí tinha o Ricardo Rocha, mais experiente, então eles eram tricampeões cariocas. Muita história, homem das Muita histórias, história, né? Meu padrinho. Teu padrinho? Dei sorte. Ele é de lá também, né? Quando eu cheguei ele estava no time, né? Então assim, facilitou a minha chegada. Peguei o Giovani meio campo, também ainda, que eu admirava bastante. Então assim, quando eu cheguei, 95 e 96 foram bem difíceis, porque 96 a gente quase caiu, né? Porque naquela época o time que era campeão não caía. Sei. Mas a gente ficou bem embaixo da tabela. Foi um ano muito difícil, foi quando o Eurico teve muita dúvida se manteria a gente ou não, e acabou emprestando o Leonardo, que ele tinha mais mercado do que eu na época. E eu acabei ficando praticamente por isso, né? Então, 95 e 96, o primeiro ano e meio foi muito duro. Tive que acreditar muito, trabalho, muito treinamento. E aos pouquinhos você começa a ter um certo destaque, fazer alguns bons jogos, decide um jogo ou outro, você começa a ganhar mais confiança. 97 foi quando volta o Edmundo, o Eurico contrata o Mauro Galvão, o Evaí, jogadores mais experientes. Um timaço ele fez. Aquele da Libertadores. E uma outra coisa interessante, Donizete, né? Não, Donizete já foi em 98. Foi depois? 97 era Luizão e Donizete vieram para substituir Edmundo e Evaí. Edmundo e Evaí ganham o brasileiro, jogando os dois praticamente no ataque. Tinha o Sorato também. E aí Edmundo é vendido e o Evaí não renova o contrato. E aí vem Donizete e Luizão para substituir os dois. Saiu um pouco da qualidade, que aqueles dois eram incríveis, Edmundo e Evaí, mas entrou velocidade, entrou muita determinação. O Luizão era, além de fazer muitos gols, o Luizão batia nos zagueiros, não dava chance para os zagueiros. E o Donizete, aquela movimentação incrível. Panterinha, né? Pantera incrível, não parava, te dava muita opção de passe. Na final da Libertadores ele faz gol nos 2 jogos. No segundo eu dou os 2 passes no segundo jogo, né? Um pro Luizão e um pra ele. E o Eurico também na época ele trouxe o Nasa do Madureira, o Divan do Americano. E assim, conseguiu um equilíbrio. Ô, Divan! Trouxe o Divan, zagueirão. O homem do... Zagueirão. Foda, o Gerson. E aí subiu, é verdade. E subiu o Felipe e o Pedrinho, Galo. Então, assim, subiu o Felipe e o Pedrinho, o Felipe craque, o Pedrinho também. Então, Maestro, assim, né? Ele conseguiu um equilíbrio no time muito grande. E aí, a partir de 97 a 2000, foi a conquista desse título todos, praticamente. É isso, né? O Vascaíno era muito feliz aí nessa época, que a gente espera que o Vasco possa voltar a conquistar os títulos. Mas como é interessante nessas resenhas aí, no caso ali do Felipe e do Pedrinho, né, 2 jogadores da base do Vasco que ajudaram o Vasco a ser competitivo, a conquistar os títulos, e nesse momento a gente espera também que alguns jogadores da base do Vasco possam ajudar. Claro que família vascaína, eu venho pontuando isso aqui, eu venho fazendo algumas críticas ao Miranda, ao Peck, a galera, alguns, né? Outros concordam bastante, a maioria concorda. Mas eu entendo que esse é o momento que os jogadores da base vão ter mais destaque nesse ano, porque se você parar pra pensar aí nesse passado, jogadores da base que se destacaram no profissional do Vasco, me ajudem aí a lembrar nos comentários. Eu posso citar aqui o Luan, né, zagueiro, que teve uma boa passagem ali com o Rodrigo, ajudou bastante. Acho que o Douglas Luiz teve um bom momento, o Paulinho, o Thales Magno no início, mas depois foi muito mal. Então você para pra pegar aí, pra pensar, jogadores da base que ajudaram o Vasco são poucos aí nos últimos anos. Claro
pela essa questão aí da falta de recurso, da falta de talento que o elenco profissional que não tinha, e aí os jogadores da base, eles não vinham para somar, para ajudar, mas sim para solucionar um problema. Então foi sim uma época aí de muita dificuldade para os jogadores da base. Aquela safra ali do Andrei, Evander, Bruno Gomes, o Lucas Santos, a gente imaginava que ia sair muitos jogadores ali que pudessem ajudar no profissional. Aquela safra ali, por exemplo, não conseguiu ajudar. E aí a gente espera que nesse momento, com recurso, com investimento, chegando jogadores experientes, jogadores de talento, como Jair, como Pedro Raul, entre outros, possam ajudar esses jogadores da base. Eu acho que vai ajudar, mas também é uma coisa, família vascaína, muito interessante que a gente precisa falar aqui. Até o Rodrigão, que participa nas lives comigo, falou. A gente vai ter que passar a ser mais criterioso, porque o Vasco agora com mais recursos, esses jogadores não vão poder ter essa desculpa do passado. Agora vai ter que mostrar potencial, agora vai ter que mostrar talento. Então, eu acho que esse é um ponto aí, pegando esse gancho da época. E também interessante ali o que o Juninho falou, né, da paciência. O Juninho que chegou no Vasco aí com 20 anos, né, ali do esporte, só foi conseguir render em 97, né? Falou ali que o Eurico Miranda quase mandou ele embora ou emprestou. Ele é interessante essa questão, porque a gente pegou alguns jogadores aí que a gente pode comparar ali com o Juninho, né? Que é o caso do Piton, tá chegando aí com uma certa idade, jovem, né? 22 anos, ainda tá se formando como jogador. O Orediano, que vem de um outro país. A gente torce para que esses jogadores possam ajudar, já de primeira, somar, mas que se alguma coisa não ocorrer bem durante a temporada, é um bom exemplo aí também essa questão do Juninho. Família vascaína, eu tô com uma expectativa muito boa, né, do Vasco esse ano. Claro que a gente sabe que falta muitos ajustes, né, como o Juninho contou ali dos ajustes que teve que ser feito durante ali 97 para o Vasco ser campeão, para construir essa era vitoriosa. O Vasco tá no início do processo em 2023, mas cara, é uma outra realidade. Os últimos anos aí que a gente vem sofrendo muito, times horrorosos, times terríveis. Hoje não, hoje o Vasco tem talento, hoje o Vasco tem recurso, né, para ajudar, para potencializar os jogadores da base, para fazer apostas como o Lelê, por exemplo, entre outras que o Vasco possa vir a fazer. Então tudo caminha aí de uma maneira para que o Vasco possa ser competitivo e o vascaíno voltar a sorrir. Eu fico pensando aqui comigo mesmo, cara, eu falo assim, cara, vai ser a primeira vez que eu, como torcedor do Vasco, entro num campeonato brasileiro com essa questão de salários atrasados aí resolvida. Os jogadores vão receber em dia a temporada inteira, o Campeonato Brasileiro inteiro. Eu, como torcedor nessa minha carreira, só vi aí o Vasco reclamando, 3 meses de salário atrasado, 2 jogadores insatisfeitos. Então, a gente vive um outro momento, uma outra realidade. Então, eu fiz questão de trazer essas duas resenhas aí, tanto do Juninho quanto do Felipe, para trazer energia positiva para que o pontapé inicial do Vasco aí também seja uma era vitoriosa. Família Vascaína, esse ano de 2023 possa ficar marcado como o pontapé inicial de mais uma era vitoriosa no nosso Vascão. Família, eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.